salvação para você. Shalom, que a paz, a graça, a misericórdia de Deus alcance a sua vida. E eu quero te chamar para refletir comigo. É mais um dia de reflexão. Hoje é confronto, hein? Eita, hoje não... Que Deus possa te abençoar. Se puder, fecha o teu olho e fala comigo. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, queremos ouvir a tua voz. Que esse estudo, que esse momento de reflexão na tua palavra seja para nós rios de águas vivas e que corra em nosso ventre como vida eterna. No nome de Jesus, nós te pedimos, no nome do teu Filho amado, pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito em nós, habitando em nós, nos consagre, para que possamos ouvir a sua voz, que é doce, suave e leve. E assim possamos entender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, dando honra e glória ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Amém. Assim eu quero te abençoar, no nome santo de Jesus. Eu escrevi aqui no quadro, e hoje Deus deu para nós refletir em 1 João, capítulo 2 e versículo 15. É o ponto de partida e nós vamos trabalhar esse raciocínio, essa reflexão. Eu sempre fico falando que eu preciso fazer um vídeo bem curto. Ontem deu 1 hora e pouco de reflexão, mas é assim, a palavra de Deus, Davi falava que na presença do Senhor há deleites, há perpétuas alegrias. E é exatamente isso, é a palavra. A palavra traz a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para as nossas vidas. E isso é muito bom. Quem vive isso sabe do que eu estou falando. Então vamos lá. Abriu sua Bíblia? Vamos lá? Eu vou sentar. 1 João, né? Não é o Evangelho de João, é 1 João. João aqui estava bem na idade, né? Bem na idade, estava preso, estava na ilha de Pátimo. E ele escreveu aqui essa carta. Ele era um dos grandes pastores e foi muito afamado por conta de trabalhar bastante e cooperar na igreja primitiva, né? Foi apóstolo de Jesus. Era o apóstolo amado. Ele se sentia assim. Ele tinha essa visão do Senhor. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler de novo? Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? Aqui na Bíblia diz que o cristão não deve ser mundano. Tá? O cristão não deve ser mundano, ou seja, amar o mundo. Eu coloquei aqui, somos recíprocos ao amor de Deus? Coloquei uma interrogação. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim. Somos recíprocos ao amor de Deus? O amor tal, o amor sacrificial, o amor de tal maneira, loucamente, né, que planejou todas as coisas para nós. Somos recíprocos a esse amor? Pois amar o mundo e a Deus, nós vamos conseguir? Tá? Título e subtítulo. Somos recíprocos ao amor de Deus? Faço essa pergunta para você. Amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo, vamos conseguir? Se formos para Gálatas 5, Efésios, Colossenses, não vamos conseguir. Porque o homem desobedeceu a Deus, o homem adâmico, né, pecou e isso gerou a morte. Na medida que comesse o fruto, geraria a morte. E isso está em Gênesis, né? E aí começou uma guerra. E na medida que o pecado gera a morte, mas o fruto do pecado gera a morte. Ou seja, se vivermos em pecado, continuar em pecado, não se arrepender, não confessar e abandonar, vamos morrer, certamente. Espiritualmente falando, fisicamente, de todos os aspectos. Isso é a palavra. Tá? Mas o Senhor Jesus veio a este mundo, né? E remiu nós pelo teu sangue. E desta maneira somos libertos. Mas em Gálatas 5 vai dizer exatamente em 5,16 que o Espírito se opõe contra a carne para que um não faça a vontade do outro. Ou seja, existe uma guerra interna. Então hoje nós temos uma guerra com a nossa própria carne,
vontades da carne, paixões, desejos mundanos, desejo impuro, né? E vários os desejos, não vou mencionar. Ontem, no vídeo de ontem foi mencionado. Então essa guerra, ela é contínua, ela é diária. E também o nosso inimigo, que aproveita dessas brechas, aproveita desse desejo e nos tenta, né? O tentador, é o acusador, tá? Sem mais delonga, eu pretendo que esse vídeo hoje fique um pouco mais curto e seja preciso. O contexto aqui dizia, são conselhos, que você não quer dizer que você vai sair do mundo agora. Não quer dizer que você vai odiar tudo que o mundo oferece. Primeiro porque você continua vivo, continua trabalhando, continua se relacionando. E seria bom se você se relacionasse com pessoas cristãs, com as pessoas, né, que têm o mesmo propósito seu, o mesmo intuito, a mesma salvação, o mesmo desejo da eternidade. Seria bom, porém não é assim. E mesmo que fosse assim, temos a prática do ID, falar do Evangelho, falar do amor, falar do plano perfeito de Deus, né? Apresentar Jesus para quem não o conhece. E até aqueles que conhecem, que pensam que conhece, mas não vive, não pratica a palavra. Então, a gente precisa, né, ter a sabedoria de Deus, as estratégias para levar esse Evangelho, né? Levar a palavra, plantar aquela semente da palavra e o Espírito Santo faz frutificar, né? Tanto fez em mim como fez em você. O convencimento vem através da leitura da palavra, igual estamos vendo. Eu quero convidar você para ler aqui também o versículo 2, o 3 e o 6, do mesmo capítulo 2 de 1 João. Versículo 2, para a gente não ficar nas minhas palavras, porque a palavra de Deus que cura, liberta, salva, restaura, renova e leva para o céu, e não a palavra do Flávio. Ele é a propiciação, pois nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo o mundo. E temos certeza de que o conhecimento, se guardarmos seus mandamentos. Tá? Vamos ler o 6 e aí vamos para a explicação. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Então, a pergunta é, você conhece Jesus? Você conhece a palavra? Você conhece Deus? Yahvé, Yeshua e Jeová? Você vai à palavra todo dia? Porque o que a palavra diz é exatamente isso. Se você conhece quem é esse Deus, a grandeza desse Deus e a tua palavra, né, que vem revelando quem Deus é, vem revelando as nossas falhas, a nossa humanidade, para que cheguemos a Ele. Então nós sabemos que a amizade no mundo é inimizade contra Deus e vice-versa, tá? Então você precisa decidir quem você vai servir. Não tem como servir dois senhores. Ou você serve o mundo, ou você serve a Deus. Então, se o seu plano, o seu projeto é a eternidade, então qual que é o passo? Obediência. Obediência à palavra, obediência aos mandamentos, obediência aos preceitos, obediência aos princípios, não quebrar princípio, né? É oração, jejum, é a prática diária do evangelho em ação. Vamos dizer assim, o evangelho em ação. Do amor em ação. O que é o amor? Vai para Coríntios 13. O amor suporta tudo, o amor é caridoso, o amor não é vanglorioso, ele não ensoberbece, ele não se irrita, ele trata com paciência, com palavras doces, enfim, característica do amor. Então, e quem é o amor? O próprio Deus. 1 João 4,8, quem não ama não viu a Deus e não conhece a Deus. Não pode dizer que conhece a Deus, nem que viu a Deus, nem que serve a Deus, e nem que é cristão, e mesmo que seja batizado com o Espírito Santo, que tenha ministério, que seja, se não tem amor no coração, se não pratica o amor. 1 João 4,8 diz para você que tem esse defeito, ou para mim se tiver esse defeito também, porque a palavra vai nos julgando, e assim nós vamos nos corrigindo com a ajuda do Espírito Santo. Então, João pode pegar lá e ler. Deus é amor. E quem não ama não pode dizer que conhece a Deus, porque Deus não está nele. Acabou. Quem é a palavra? Jesus Cristo. O Deus que encarnou, o Deus que veio à terra, o Deus que morreu por mim e por você.
e assentou à direita de Deus, né? O Filho, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. E aqui ele está mencionando, João, filhinhos, né? Que ser santo não é não pecar. Ser santo é você reconhecer que é a sua humanidade que peca e se arrepender. E cada dia que você vai se arrependendo, confessando seus pecados e abandonando, você vai se santificando. Você vai caminhando para uma vida na luz. Porque o mundo está nas trevas, sem rumo, sem direção, né? E você pode ver isso na prática. Você vê pessoas com dinheiro, com posição social, com bens, e ainda assim tomam medicamentos fortes para dormir, tarjas pretas, ainda assim não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação, não tem plenitude de preenchimento de sua existência. Porque existe um vazio, para Eclesiastes a gente vai, existe um vazio em cada um de nós, que só Deus preenche. Não adianta você tentar preencher de qualquer outra forma. Não adianta. Salomão tentou. Salomão foi abençoado com a sabedoria, porque ele pediu a Deus. E Deus falou, eis que eu fico feliz com o teu pedido, que eu ainda te darei glórias, poder e status. E deu. E Salomão tentou no sexo, não conseguiu, tentou no poder, não conseguiu, tentou nas bebidas, não conseguiu, tentou na música, não conseguiu, e ele termina dizendo, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e diz também em Eclesiastes, o livro de sabedoria, que dentro de cada um de nós existe um vazio que só Deus preenche. Deus depositou a eternidade em mim e em você. Então só Ele preenche. Então quando você ama a Deus, né, o que a palavra diz? Amai a Deus sobre todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com toda a tua razão, em primeiro lugar, e ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos resumidos em 2. Mas, enfim, o amor tem as características do amor. E se você amar o mundo, né? Ou seja, o que é o mundo? Não é um mundo físico, mas sim o que o mundo prega. O mundo não prega Jesus. O mundo não prega o Evangelho. O mundo não prega a salvação. Né? Infelizmente, hoje temos dentro de igrejas pregando o mundo, pregando as coisas erradas, né? Pregando, vem aceitar Jesus e seja abençoado, seja próspero. Não que isso não aconteça, não que isso não é bom, porque isso é consequência de uma vida obediente com Deus, que Deus vai prover. Não andeis ansioso por coisa alguma, porque Deus vai prover. O dia de amanhã a Deus pertence. Então Ele sabe do que você necessita, sabe do que você precisa. E muitas das vezes Deus vai dar algo para algum crente e esse algo vai tirar ele da presença de Deus. E Deus, sabendo disso, porque Ele é onisciente, Ele já te vê lá no futuro, Ele não dá. Então Ele, na medida pouca, na sua pequena força, na sua pequena fé, e você vai para o céu. Mas se Deus te der aquilo que você quer, você vai pisar em cima dos outros e você vai esquecer de Deus, vai esquecer do amor de Deus e vai começar a amar aquilo que Deus te deu, né? Eu sempre oro para que o Senhor me dirija. E eu não tinha intenção de seguir nessa linhagem. Mas se o Senhor faz a gente gravar esse vídeo com essa linhagem, Ele sabe o porquê. Porque a palavra é dele, não é minha. E vamos aqui finalizar no versículo 16 do mesmo 1 João. Versículo 16. E que diz assim: pois todo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, não provém de Deus, mas do mundo. Viu? Para finalizar. Então, eu gosto de viver a palavra. Eu aprendi a viver a palavra, o Senhor tem me ensinado. E eu nasci num meio de evangélico, de cristão, e pregando, eles pregavam, eu quando criança, eles pregavam, porém não viviam. Pregavam na igreja, tenha paz uns com os outros, sejam cordiais, sejam amáveis, liam Efésios, liam Colossenses, filhos, obedecei os pais, pai, obedeceis, não irriteis, e não praticava nada disso. Era uma guerra, era uma bagunça, mesmo indo para a igreja, mesmo, né, dizendo ser cristão. Mas ainda não consegue ter paz, ainda não consegue ter alegria, ainda não consegue ter uma vida pautada na palavra. É fácil. 1 João
5, 3 e 4, diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são árduos de se cumprir. Então, quando o cristão dizer para você que servir a Deus é difícil, mostra para ele 1 João 5, 3 e 4, que não é difícil. A questão é que a gente quer servir a Deus e o mundo, e não se combina. Dentro da Bíblia, da Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, não combina. Ou você abandona, né? Você não precisa ir longe. Salmo 1. Felizes e abençoados, né? São todos aqueles que meditam na palavra de dia e de noite e não se assentam à roda dos escarnecedores. Eles serão como árvores plantadas junto às ribeiras, a qual dão seus frutos nas estações próprias. E tudo o que fizerem prosperará. Tá? E prosperará por quê? Às vezes você vê um cristão que pratica a palavra e vive aqui, e às vezes de forma humilde, você pensa que não está prosperando, mas vai prosperar. Porque toda a tua riqueza que você tiver, tudo aquilo que você achar que tem, vai perecer. Lamborghini, Ferrari, vai perecer. Mas a eternidade, as ruas de ouro e de cristal, mansões celestiais, isso não vai acabar. Então, aquele cristão lá que não tem um paletó, que não tem um sapato para ir para a igreja, ele sempre está servindo a Deus de coração, em espírito e em verdade. Está adorando. Pode ter certeza que ele vai mais longe do que você. E se tu não se arrepender, não se converter, tu fica, né? E não vai morar com ele, não vai ser vizinho com ele lá no céu, não. Então essa palavra é para o nosso coração, ela está servindo para mim. É sempre uma forma da gente refletir. Então eu tenho que amar as pessoas que estão no mundo, claro. Eu preciso falar de Jesus para ela. Eu tenho que amar os comportamentos delas, vida de pecado, não. Eu tenho que condenar, não. Quem faz isso é Deus, quem faz isso é a palavra. Mas eu tenho que me afastar como Salmo 1. Eu não tenho que me assentar no meio deles. Ainda que se me obrigarem, dependendo da situação de emprego, peça conta. Vai trabalhar, sei lá, vai vender sorvete no trem, vai catar latinha. Deus não vai deixar você passar fome, porque ele alimenta os passarinhos, as flores, né? O lírio do campo, que hoje é belo e amanhã murcha e joga fora. Quanto mais vós, servos do Senhor, ele vai cuidar. Se você tem fé nesse Deus, ele vai cuidar de você. Porque não adianta você servir meio a meio. Porque se tem uma coisa que Deus odeia, é morno. Ou seja, frio, porque aí ele vai te socorrer, você vai reconhecer que precisa de socorro, ou seja, quente, porque morno ele vomita. Isso é Apocalipse. Está lá no final. Então você precisa ser ou frio ou quente. Quando você é frio, então você está precisando de socorro. Você vai reconhecer que precisa de socorro. Agora, se você for quente demais, você também vai deixar de buscar misericórdia, vai deixar de buscar graça. Então, seja dependente do Senhor. Mas haja, faça algo. Né? Oração. Quando você fala com Deus, é oração. Então, ora, divide. Ação. Então, você ora e Deus te dá as respostas na palavra. E você, então, eu oro, eu vou para a palavra, Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. Quero saber as instruções. Ou vai para a igreja, enfim, ouve uma pregação e Deus vai te orientando. Na sua sinceridade, na sua pequena força, Deus vai te dando a força e vai te levar para a eternidade. Essa é a palavra, esse é o ensinamento de hoje. E fica para o seu coração, medite nessa palavra. Leia aí o capítulo inteiro, eu já fiz isso e aconselho que você faça. Então, no nome de Jesus, eu quero te abençoar. Tenha uma excelente noite de paz e que o Senhor possa te guardar em todos os seus caminhos. Amém.